Paz do Senhor, irmãos. 1 Pedro 5, versículo 6 em diante. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, aqui, no final dessa carta, Pedro dá vários conselhos para viver uma vida que agrade a Deus. Nós vemos aqui algumas coisas muito interessantes. E a primeira dela é no versículo 6, diz: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. Humilhar. E humilhar é uma palavra que geralmente a gente não gosta de ouvir. Porque quando a gente pensa em humilhar, a gente pensa de maneira pejorativa. A gente pensa que é da maneira em que as pessoas nos humilham. E quando a gente é humilhado por alguém, geralmente a pessoa tenta nos jogar para baixo, nos menosprezar, nos diminuir, né? Então, toda vez que a gente pensa em humilhar, a gente pensa nessa maneira, no pejorativo de ser maltratado. Mas não é isso que está falando aqui. E se nós não entendermos o que é se humilhar sob a poderosa mão do Senhor, nós vamos estar sempre nessa guerra interior conosco mesmo, dizendo: não, mas humilhação eu não quero para mim. Porque eu não quero ser humilhado. Então, se nós não abrirmos nossa mente para entendermos o que Pedro está falando e o que toda a Bíblia está falando sobre humilhar-se perante Deus, nós não vamos entender essa colocação. Então, no dicionário, quando você procura sobre humilhar-se, tem várias coisas lá. E uma das coisas que tem, e eu gosto dessa, diz assim que humilhar-se é ter-se em pouca conta. Ter-se em pouca conta. Irmãos, e é isso que nós precisamos entender. É saber o nosso lugar diante de Deus. Porque é para nós se humilhar diante de Deus. Não de pessoas, mas diante de Deus. Então, quando nós entendemos o que é ter-se em pouca conta, irmãos, infelizmente, às vezes a gente se acha um pouquinho demais. Às vezes o nosso ego, ele é tão grande dentro de nós, que a gente se acha. E quando a gente se acha demais, a gente começa a achar que Deus tem obrigação de fazer as coisas para mim. Porque olha quem eu sou, olha o que eu faço na igreja, olha isso, eu mereço que Deus me abençoe. Então, quando nós não entendemos o que é se humilhar diante de Deus, a gente começa a achar que Deus é devedor de algo para nós. E, na verdade, Deus não nos deve absolutamente nada. Nós, sim, devemos muito a Ele. Mas Ele não nos deve absolutamente nada. Então, quando a Bíblia está tratando de humilhar-se, é que a gente tem que se colocar no lugar da gente. De que Deus, é soberano,
é poderoso e eu sou servo. Eu preciso entender que é Ele o soberano e eu sou o servo. E é Ele que determina e eu cumpro aquilo que Ele determinou. Isto é se humilhar diante da poderosa mão do Senhor. É eu entender o meu lugar neste contexto de Deus e eu. Porque hoje, infelizmente, neste evangelho que está sendo pregado, que não é o que a Bíblia diz, as pessoas estão perdendo a noção que Deus é Senhor e nós somos servos. Existe muita heresia por aí. Você tem que determinar e Deus tem que fazer. Deus contra a parede. Deus se torna servo e não Senhor. Porque se Ele tem que fazer algo por mim, então Ele é meu servo. Nós estamos trocando os papéis. Ele é Senhor, servo sou eu. E o servo faz o que o Senhor manda. O servo é sempre o obediente. E o Senhor é o que manda. Então, tem sido trocado. Por isso que, quando se troca esses valores, nós não entendemos o que é humilhar-se diante de Deus e a gente leva para o lado pejorativo. Irmãos, Deus é um Deus de amor. Ele se entregou por nós na cruz. Vocês acham mesmo que Ele vai nos espizinhar? Ele vai nos tratar com desdém? Ele vai querer que a gente se sinta os mais miseráveis das criaturas? Lógico que não. Mas nós precisamos entender que Ele é Senhor e eu sou servo. Então, humilhar-se diante de Deus é isto, é entender o senhorio de Deus. Em Filipenses 2, desde o 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, Ele deu o exemplo do que é humilhar-se diante de Deus. O texto diz que Ele humilhou-se a si mesmo. Ele sendo Deus, Ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas Ele se humilhou. E se humilhou até a morte. Então é este o exemplo que nós temos, de se humilhar diante de Deus. O que Jesus fez? Ele foi obediente a Deus. Ele se humilhou, quer dizer, Ele obedeceu à vontade de Deus, mesmo que a vontade de Deus para Ele fosse dura. Era morte, era cruz. Mas Ele entendeu que, apesar de ser algo difícil de fazer, era necessário que Ele fizesse. Então, irmãos, quando nós entendemos que humilhar-se diante de Deus é obedecê-lo, apesar de muitas vezes nós não entendermos o propósito, mas nós aceitamos o propósito. O problema é que a gente luta muito contra isso, porque a gente não quer se submeter à vontade de Deus. Nós queremos muito que Deus nos abençoe, mas nós não queremos obedecê-lo. E aí, lá em Deuteronômio, que diz que as bênçãos do Senhor, elas vêm e nos alcançam. Eu não preciso correr atrás das bênçãos. Eu vivendo uma vida que agrade a Deus, as bênçãos de Deus, elas que me procuram, elas que vêm até mim. Eu não preciso ficar correndo atrás de bênção.
Mas é isso que a gente não quer. A gente quer as bênçãos, mas a gente não quer obedecer a Deus como Senhor. A gente gosta de Jesus Salvador. Por quê? Porque Ele nos livra do fardo do pecado. Mas a gente não gosta do Jesus Senhor. Manda e eu obedeço. Nós não gostamos. Mas quando a gente faz a nossa oração de confissão, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente fala que a gente aceita Ele como Senhor e Salvador. Então lembre disso, quando você aceitou Jesus, você disse que você aceitava Ele ser Senhor da sua vida. Então, trate Ele como Senhor da sua vida. Infelizmente, nós temos visto um evangelho muito distorcido, que coloca o homem como centro de tudo. Irmãos, e não é. O centro é Deus. Salmos 103:15. O salmista Davi, ele diz assim: pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Então, Davi tinha consciência de que a gente é só pó. E aí tem muita gente se achando a última bolachinha do pacote. Porque neste falso evangelho, né? Você é precioso. Né? Mais puro que o ouro de Ofir. E aí a gente começa a acreditar nessas heresias. Não, mas se eu sou precioso, então eu mereço. Eu mereço isso, eu mereço aquilo outro. Deus tem que fazer, Deus tem que me dar, porque, irmão, Deus já nos deu a melhor coisa que Ele podia nos dar, que é a salvação da nossa alma. Aquilo que a gente não conseguia pagar, Ele já nos deu. Então, Ele não tem que nos dar mais nada. Tem cristão que fala assim: se Deus me ama, então Ele que prove e responda a minha oração. Deus já provou que te ama morrendo na cruz. Ele não precisa provar mais nada para você ou para mim. Ele já mostrou que Ele ama. Mas nós estamos com isso por causa desse falso evangelho que diz que o homem é o centro de tudo. Não, o centro de tudo é Deus. Nós somos apenas pó. Que Deus nos amou a ponto de humilhar-se a si mesmo até a morte de cruz. Por amor Ele fez isso. Não fez porque, eu já ouvi tanta coisa e eu já ouvi porque Deus precisa de nós. Deus precisa do homem. Deus não precisa do homem, irmãos. Ele continua sendo Deus comigo, semigo, como diz por aí. Se eu deixar de Deus e for viver a minha vida do jeito que eu quiser no mundo, Deus vai continuar na sua glória, com o seu poder e com sua majestade. Ele não depende do homem. Se Deus dependesse do homem, não tinha mandado o dilúvio. Ele matou toda a humanidade no dilúvio, só escapou uma família. Então isso mostra que Deus não precisa do homem para continuar sendo Deus. Ele acabou com a humanidade no dilúvio. Deus nos quer, Deus nos ama, mas Ele não vai deixar de ser menos Deus por causa de mim. Então nós estamos com uma visão errada de quem é Senhor e de quem é servo. Em 2 Coríntios 4:7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo está falando assim: olha, nós somos apenas vaso de barro, mas dentro de nós vive o Espírito Santo, a excelência do poder de Deus. Eu e você somos apenas vasos de barro. O que brilha é o que está dentro de nós, que vem de Deus, que é o seu Espírito Santo. Nós somos apenas vasos de barro. Tem muita gente se achando a estrelinha de Jesus. Você é só vaso de barro. E o que está dentro de você é que faz a diferença. Porque senão, irmãos, nós somos algo
de muito pouco valor. O vaso de barro, no contexto que Paulo coloca, ele era o de menor valor. Era o de menor valor. Então é isso. Então, essa dificuldade que nós temos em nos humilharmos diante de Deus, tem dificultado a nossa vida cristã. Porque quando nós não entendemos o nosso lugar, nós começamos a questionar Deus. Nós estamos passando por um problema, por uma dificuldade, e ao invés de nós clamarmos pela misericórdia de Deus, clamarmos pelo auxílio de Deus, nós reclamamos do que está acontecendo conosco. Mas olha o que está acontecendo comigo. Eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, e peguei dengue, quase morri. Porque a nossa visão está distorcida. Nós começamos a questionar quando as coisas ruins nos acontecem. Mas as coisas ruins acontecem para todo mundo. A dengue está aí. Ela vai pegar a mim, que sou cristã, vai pegar o outro que não é cristão. Nós estamos neste mundo, sujeito a tudo que acontece neste mundo. A diferença é que nós temos um Deus que nos auxilia, que se compadece de nós, que nos ajuda, que nos fortalece na hora da angústia. Mas quando a nossa visão está errada, quando nós, ao invés de aceitar aquilo que de ruim acontece na nossa vida, como consequência dessa vida, nós reclamamos. Às vezes a gente olha para a história do povo de Israel ali no deserto e a gente fica com uma raiva desse povo. O povo que só reclamava. O povinho que só reclamava. Irmãos, nós somos igualzinhos esse povo. Não há diferença em nós. Quando está tudo bem com nós na nossa vida, a gente nem lembra de Deus. A gente sai fazendo as coisas do nosso jeito mesmo, porque está tudo bem. Mas apertou um pouquinho, ao invés de nós termos consciência de Deus, nós começamos a reclamar. Ah, mas por que Deus deixou isso acontecer comigo? Mas por que comigo tinha que acontecer isso? Oh, por que não pode acontecer com você? Acontece com todo mundo. Aqui, nesse texto, está dizendo, lembre-se, que o que você está passando, tem um monte de irmãos pelo mundo passando também. E esse texto está dizendo que isso não deve ser algo para nos desanimar. Deve ser algo para nos fazer pensar que o sofrimento não é só nosso. Que não é só nós que passamos por lutas. Existe muita gente que serve a Deus passando por lutas também. Mas que Deus está cuidando de nós, está cuidando do outro também. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão do Senhor. E Ele, ao seu tempo, vai exaltar. Então, nós precisamos aprender, irmãos, o que é realmente nos humilhar. E aí, ele continua dizendo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A ansiedade é algo difícil, né, irmãos? Como é difícil lidar com a ansiedade. E a ansiedade, a depressão são a doença do século, né? O que tem de gente sofrendo com ansiedade, com depressão. E sabe por quê, irmãos? Que parece que agora tem mais do que tinha antigamente, esse tipo de coisa. Porque nunca o homem esteve tão distante de Deus como está agora. Sabe por que a ansiedade se gera no nosso coração? Porque a gente está distante de Deus. Quando a gente está distante de Deus, a gente fica ansioso por qualquer coisa. Por quê? Porque a gente não tem aquela segurança que nós temos quando nós sabemos que Deus está pertinho de nós. Por isso que ele diz assim, então lancem sobre mim a ansiedade. Coloquem a ansiedade de vocês sobre mim. E vocês vão ver que eu estou cuidando de vocês. Que o que nos deixa ansioso, irmãos? É saber que estamos vivendo algum problema e
e nos sentir sozinhos. O que nos leva à depressão é nos sentir sozinhos. E Jesus está dizendo, não, vocês não precisam se sentir sozinhos, porque eu estou com vocês. Lancem sobre mim a ansiedade de vocês, porque eu cuido de vocês. Então nós precisamos aprender a lançar sobre Deus a nossa ansiedade, sabendo que Ele vai cuidar de nós. Sabendo que, apesar do momento ser difícil, nós não estamos sozinhos, Deus está conosco. E Ele nos cuida. E Ele vai nos moldando na hora das angústias. E Ele vai nos mostrando o seu poder. Se eu perguntasse para várias pessoas aqui, eu ia ouvir muita coisa dizendo, olha, eu já passei por muita coisa. Eu achei que eu não ia passar. Eu achei que eu não ia conseguir sobreviver. Mas isso já faz 10 anos, isso já faz 15 anos, isso já faz 5 anos. E você está aqui por quê? Porque Deus te sustentou. Mas a gente esquece, né? A cada novo problema, a gente esquece que Deus já cuidou de nós no outro problema. E se Ele cuidou do outro, Ele vai cuidar desse também. Lance sobre Ele a sua ansiedade. Lance perante Ele a sua ansiedade. Ele tem cuidado de nós, Ele vai continuar cuidando. Mas lance sobre Ele. Não fique desesperado. Em Isaías 43, 2, diz assim, quando passares pelo fogo, né? A chama na ardeira, quando passares pelas águas. Isso significa o quê, irmãos? Que todos nós vamos passar por momentos difíceis. Por momentos em que parece que não vai dar. Mas Deus está dizendo, eu estou com vocês, então não importa se tem fogo, se tem água, eu estou com vocês. E vocês vão passar. Então Deus não nos isenta de problemas, mas Ele está conosco nos problemas. Então lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Aí Ele continua dizendo assim, sede sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Sede sóbrios. O que é estar sóbrio? Quando a gente pensa em sobriedade, a gente pensa automaticamente na embriaguez. A embriaguez, ela tira a nossa sobriedade, ela tira o nosso foco, né? Quando aqui se fala sede sóbrios, não está falando da embriaguez. Sabe o que muitas vezes nos impede de ser sóbrios? Quando o nosso foco está só no problema. Quando a gente foca só no problema, a gente não consegue ser sóbrio. Porque o problema deturpa a nossa visão. Ele faz com que a gente perca o alvo. Então, aqui é um conceito de sóbrios. Sede sóbrios. Tenha a sua mente sempre sóbria, sempre voltada para Deus. E não para as dificuldades, para os problemas, para as lutas. Porque senão, se nós ficarmos focados nas dificuldades, irmãos, nós perdemos a nossa sobriedade. E aí, assim, a gente acaba caindo nessa de, mas por que isso aconteceu comigo? Por que isso? Por que aquilo? Porque nós perdemos a sobriedade. Então, sede sóbrios e vigilantes. Então, nós precisamos vigiar. Saber que existem coisas que acontecem na nossa vida, que é Satanás que está tentando nos derrubar. E como que a gente vai ver isso se não estiver sóbrios? Como que a gente vai ver que não, peraí, essa discussão aqui aconteceu, mas não é uma mera discussão, tem algo por trás. Né? Eu ofendi o meu irmão, eu ofendi a minha família, eu ofendi alguém, mas espera aí. Eu acho que eu me descuidei. Tem algo agindo por trás.
Irmãos, aqui diz que é para nós vigiar. Se é para vigiar, é porque existe um perigo. Se não há perigo, não tem por que vigiar. Mas aqui está dizendo vigie, é porque há um perigo eminente. Então, sempre que acontece algo na nossa vida, nós precisamos... Espera aí, isso aqui é algo normal, cotidiano da vida? Ou isso aqui é o diabo que está me tentando, querendo que de alguma forma eu caia na armadilha? Ele diz, ele está em derredor, bramando como leão, como um leão faminto que está procurando a sua presa. Quem já assistiu aqui documentários de animais, vocês sabem como que é uma perseguição, né? De um animal, ele fica ali à espreita, olhando a presa, selecionando a presa, aquela que se afasta um pouco mais do grupo, se torna mais vulnerável, né? Aquela que deixa de estar em comunhão, está um pouquinho mais longe. Opa! Essa aqui está vulnerável, essa aqui dá para mim investir agora. Irmãos, quando a gente está firme com Deus, firme na nossa fé, o Satanás pode rugir, mas ele não tem como nos atacar, porque nós estamos fortes, nós estamos atentos. Então ele vai rugir e nós vamos dizer, não, você não vai conseguir contra a minha vida. Mas quando nós estamos desatentos, quando nós estamos fracos na nossa fé, fracos na nossa caminhada com Deus, a gente nem ouve o rugido. Porque a gente não está vigiando, não está prestando atenção. E ele é o nosso inimigo e ele vai estar sempre à espreita, querendo uma oportunidade para nos derrubar. Então nós temos que ter isso em mente. Ser cristão é sempre saber que o diabo está de olho em nós. E se eu me colocar numa posição de vulnerabilidade, ele vai me atacar. Eu é que preciso estar me cuidando, para que ele não consiga me pegar. Então nós precisamos, irmãos, estar sóbrios. Não deixe que as dificuldades, as lutas, os problemas tirem a tua sobriedade. Tirem a tua visão de reino. Jesus disse assim, em Marcos 8:34, diz, e chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhe, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Então, Jesus disse que a caminhada não ia ser fácil. Jesus não disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e pegue meu trono. Pegue a sua cruz. Cruz é coisa difícil, é pesado, é dolorido. Não é uma coisa fácil. A cruz não foi fácil para Jesus. Não foi. Mas Jesus está dizendo para nós, olha, se você quiser, e eu acho muito interessante isso. Jesus não diz assim, você tem que fazer, você é obrigado a fazer, você tem que me seguir. Ele diz assim, se você quiser me seguir, então se negue a si mesmo, quer dizer, humilhe-se, pegue a tua cruz e siga-me. E aí vocês vão me dizer assim, mas aqui está falando que Deus vai nos exaltar. Os humilhados serão exaltados, né? Tem muito meme na internet sobre isso, né? Quando será que os humilhados vão ser exaltados, né? E às vezes, irmãos, nós ficamos pensando nisso. Quando é que eu vou ser exaltada? Quando que Jesus foi exaltado? Quando que Jesus recebeu a exaltação? Quando ele estava aqui na terra ou quando ele subiu no céu? Jesus foi exaltado quando subiu ao céu, não enquanto esteve aqui na terra. Então, irmãos, talvez a gente vai passar a vida toda aqui vivendo uma vida de humilhação, de problemas, de renúncias. Mas um dia
nós seremos exaltados. É isso que Pedro está falando, é isso que Jesus está falando, é isso que a Bíblia toda está falando. Vai chegar o dia em que nós vamos ser exaltados. Mas talvez não seja nessa vida. Muito provavelmente não será nessa vida. O ser exaltado é o ter direito a entrar na vida eterna com Deus. Isso é ser exaltado. É eu ter pago o preço de levar a minha cruz, como Jesus levou, e um dia, então, eu vou estar exaltada junto com Ele ali na glória. Então, as pessoas estão vendo este contexto de cristianismo facilitado e estão esperando o dia que Deus vai me exaltar. Mas por que você quer ser exaltado? Qual é o real motivo para você querer aplausos e tapinha nas costas? Para massagear seu ego, para você se sentir importante? Nós não precisamos disso. Porque Jesus morreu na cruz, por mim e por você. Então, nós já somos muito importantes para Deus. Nós já temos uma importância tal, a ponto de Jesus morrer na cruz. Se os homens vão me reconhecer ou não, que importância tem? O importante é Deus me reconhecer como filho. Agora, se as pessoas vão ver em mim algo especial, isso não importa, isso não é o importante. Lá em Malaquias diz, e outra vez verão a diferença entre o justo e o injusto, o que serve a Deus e o que não serve. Quando que eles vão ver a diferença? Na eternidade, irmãos. Não é nessa vida, é só na próxima. Então, nós estamos correndo muito atrás e quero que Deus me exalte. Para quê? Para que você quer ser exaltado? E aí, muitas vezes, no ser exaltado, você pode perder a sua eternidade. Lembre-se, nós somos pó, somos vasos de barro. Nós não precisamos de aplauso. A excelência do poder está em nós, que é o Espírito Santo. E isso deveria ser o suficiente para nós. Saber que Deus habita em nós. Mesmo nós sendo pó, mesmo nós sendo vasos de barro, a excelência do poder de Deus está dentro de mim. Isso deveria ser o suficiente para nós nos alegrarmos na presença de Deus. Mas nós não estamos felizes com nossa vida cristã, porque nós estamos querendo glória própria. Glória própria. Nós queremos de Deus a mesma coisa que o mundo oferece. O mundo oferece, né? Tapinha nas costas, visibilidade, fama. O mundo oferece isso. E às vezes nós queremos que Deus também faça isso com a gente. Deus não fez isso nem com Jesus. Jesus veio como homem, passou por tudo que a gente passa, se humilhou até a morte, foi até a morte de cruz. Mas depois disso, hoje Ele está no céu, no seu trono. Deus o exaltou. E um dia Deus vai nos exaltar. Nós teremos a vida eterna com Ele. Nós vamos viver no céu com Jesus. Isto deve ser o suficiente na nossa vida cristã. Que se isso não for o suficiente na nossa vida cristã, nós estamos vivendo uma vida cristã errada. Nós precisamos estar firmes na fé, como diz o texto. A nossa fé precisa estar firmada na rocha, que é Jesus Cristo. Aconteça o que acontecer, venha o problema que vier, venha a dificuldade que vier, eu estou firme com Jesus. Jesus é o tudo para mim. E as dificuldades desta vida não se comparam ao que eu vou ter na eternidade. E essa vida é passageira. E essa vida aqui é muito instável. Eu e mais um monte de irmãos que pegamos dengue aqui, quase morremos. Um bichinho tão pequenininho.
pode nos tirar a vida, tirou a vida de tantas pessoas, né? Então, a nossa vida aqui é muito frágil, mas nós estamos vivendo só para essa vida aqui, esquecendo a eternidade. Hoje ninguém mais pensa no céu, ninguém mais almeja o céu. A gente fala que nós estamos vivendo os últimos dias, e as pessoas estão, não, porque eu ainda não realizei todos os meus sonhos. Espera aí, Deus, que eu ainda tenho coisa para viver. Porque não se almeja o céu. Queremos viver aqui e que Deus nos dê bênçãos aqui e só pensando nessa vida. A maior alegria para nós deveria saber que somos salvos. Eu vou para o céu. Se eu morrer de dengue, eu vou para o céu. Se Jesus voltar, eu vou para o céu. Glória a Deus por isso. Mas está vendo que a gente não tem essa visão? A gente tem medo da morte, tem cristão com medo da morte. Cadê? Nós temos que dizer como Paulo, para mim o morrer é lucro. É lucro. Eu vou estar para sempre com Jesus, num lugar onde não tem dor, não tem tristeza, não tem angústia, não tem ansiedade, não tem depressão, não tem problema, não tem choro. Quem não quer viver no paraíso? Mas nós estamos perdendo essa noção de céu, porque nós estamos confortáveis demais nessa terra. E a recomendação aqui de Pedro é: se humilhem, entreguem para Ele a vossa ansiedade, sede sóbrios e vigilantes, estais firme na fé, porque Deus já pagou o preço das vossas almas. E um dia, sim, Ele vai nos exaltar, Ele vai nos elevar à sua glória, seremos para sempre com o Senhor. É a maior exaltação que nós, humanos pecadores, poderemos ter. E isso deve nos bastar, porque se isso não nos bastar, a nossa vida cristã está muito errada. Está muito errada. Deus nos abençoa nesta vida, sim, Ele nos abençoa. Mas a maior bênção que nós recebemos do Senhor foi a salvação da nossa alma. E ela tem que ser o suficiente na minha vida cristã. Ela tem que ser um motivo de eu agradecer a Deus todos os dias. E mesmo lutas e problemas, Senhor, obrigado, porque o Senhor me salvou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu na cruz por mim. Será que a gente ora isso? Será que na nossa oração a gente agradece a Deus? A falta de gratidão a Deus nos leva a ter uma vida cristã medíocre, baseado só em bênção, só em coisas nesta vida. E podemos estar perdendo a nossa eternidade com Cristo. Que Deus abençoe.